sejam mais uma vez muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um conteúdo aqui do canal Seja a Mudança. É um prazer estar aqui com vocês, né, mais uma vez. E no vídeo de hoje eu vou abordar um assunto bem importante e bem frequente, acredito, né, nas nossas vidas, que é a reclamação, certo? Depois de eu apresentar a minha ideia, né, em relação a este tema, né, a esse assunto de hoje, e refletir aqui um pouquinho com vocês sobre este tema. Como nós já estamos acostumados, eu vou finalizar este conteúdo com mais uma prática para vocês realizarem, né, mais um exercício, para vocês realizarem até que saia o próximo vídeo. Então, vamos lá a mais uma reflexão. Bom, pessoal, acho que as reclamações, né, elas fazem parte da vida de todo mundo, né? Podem ser reclamações nossas, em relação, por exemplo, aos nossos filhos, em relação ao marido, à esposa, ao companheiro, à companheira, né? Pode ser reclamação em relação aos nossos pais, uma reclamação com o nosso chefe, com alguns colegas de trabalho, ou com colegas da escola, enfim, com as pessoas que nós convivemos, certo? E ao contrário também, né, podemos lidar e lidamos com certeza diariamente com reclamações das pessoas em relação a nós, certo? Mas agora vamos pensar um pouco sobre isso, né, sobre este assunto. Será que as reclamações que nós fazemos elas dão algum resultado, né? Pode ser que algumas vezes sim, certo? Mas eu acredito que na maioria das vezes as reclamações elas não dão aquele resultado esperado ou, vamos pensar assim, um bom resultado para resolver a situação. Normalmente acabam resultando em mais reclamação, em discussão, certo? E se nós pensarmos bem e conseguirmos analisar as situações, nós veremos que há outras formas de resolvermos aquele assunto, né? Aquela questão que está acontecendo. E essas outras formas são formas que vão preservar a nós e também as outras pessoas, né? Vão preservar as nossas relações. Portanto, por que reclamar, né? Se existem tantas outras possibilidades, certo? Se pensarmos dessa forma, se começarmos a pensar assim, nós podemos ver que existem muitas outras possibilidades, muitas outras maneiras, né, de resolvermos as situações sem ter que recorrer às reclamações, certo? Os caminhos são muitos, as alternativas são muitas e bem variadas, né? Sendo assim, nós podemos trocar a direção, né, até encontrar aquela que vai se adequar melhor aos nossos valores e às nossas intenções para as nossas vidas, né, e conseguindo assim resolver estes acontecimentos de formas mais produtivas, mais sustentáveis, mais saudáveis, né? Muitas vezes, por exemplo, dizer, né, expor aquilo que nós estamos sentindo naquele momento para as pessoas que estão envolvidas naquela situação conosco, sem ser, claro, em tom de reclamação, né, pode ser que acabe sendo, talvez, a resolução daquela questão, daquela situação, ou ainda pode ser um ótimo ponto de partida, tá bem? Muito bem, pessoal, então, finalizando mais este episódio, né, é claro que eu gostaria, mais uma vez, de pedir a vocês que reflitam mais sobre essa questão da reclamação e das alternativas, né, pensando mais, na verdade, em relação
as alternativas que vocês podem criar, certo? E para que explorem um pouco mais este conteúdo, este assunto, né, porque isso que eu apresentei aqui hoje foi algo superficial, certo? Vocês podem aprofundar, certo? Muito mais essas possibilidades, essas alternativas, substituindo pelas reclamações. E para isso, eu vou ajudar vocês com um exercício, né? Com essa prática, para continuarem esse pensamento aqui sobre o assunto. E a ideia para hoje, né, de prática, para que vocês realizem durante este tempo, no mínimo, né, durante este tempo até a espera do próximo episódio, né, do próximo vídeo, eu pensei no seguinte: quando surgir uma situação, tá, em que vocês sintam aquela vontade de reclamar, sintam aquela vontade de discutir, façam o seguinte: primeiro, parem, certo? E não respondam, tá? Segundo, pensem em 3 possibilidades para vocês substituírem por aquela reclamação que vocês iam fazer. Terceiro, vejam qual é a melhor possibilidade dessas 3 que vocês pensaram que vai se encaixar para aquele momento, vai se encaixar melhor para aquele momento, tá? Em quarto lugar, apliquem essa ideia que vocês tiveram, essa que vocês acharam que se encaixava melhor. Caso não resulte, vocês já têm outras 2 possibilidades, outras 2 alternativas que vocês já pensaram anteriormente, tá bem? Portanto, se a primeira não deu certo, utilizem as outras a seguir, tá bem? Bom, pessoal, a prática é essa, tá? Procurem realizar essa sugestão de exercício, né? Porque eu acredito que pensar sobre diferentes possibilidades, né? Diferentes alternativas para a resolução de situações antes de reclamar, né? Isso faz com que a gente consiga ter perspectivas diferentes sobre como as coisas podem ser resolvidas, né? Que tipo de ação eu posso tomar para resolver as situações e até começar a fazer isso ser um hábito para nós, pensar antes de reagir, antes de reclamar, certo? Então, ter essas alternativas é importante, tá bem? Bom, e se vocês estão gostando dos vídeos, né, curtam, compartilhem, né, se gostaram desse vídeo, podem compartilhar ele já para chegar a mais pessoas, e já aproveitem e se inscrevam no canal, tá? Podem já ativar as notificações para ficar sabendo dos próximos conteúdos, certo? E por hoje é isso, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.